Já te disseram que seu lugar é pequeno demais? Que sua história está longe demais de dar certo? A mulher que você vai conhecer hoje nasceu longe de tudo, mas dentro dela havia algo que ninguém podia apagar: a vontade de vencer. Essa história vai te emocionar e talvez até te fazer repensar o que você está fazendo com seus próprios sonhos. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as próximas histórias reais de superação. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de inspiração hoje. Agora comenta aqui embaixo. Se você pudesse plantar algo na sua vida hoje, o que seria? Quero ler sua resposta e saber o que você está cultivando no seu coração. O sol do sertão baiano nascia implacável sobre a pequena propriedade da família Barbosa. Em 1954, Odete, então com apenas 8 anos, já conhecia o peso do trabalho desde que conseguia se lembrar. Seus pés descalços conheciam cada pedra do terreno árido, cada espinho da caatinga que circundava a pequena roça onde sua família lutava contra a seca para arrancar o sustento da terra. Odete, menina, vem cá, ajudar sua mãe. Cortava Dona Conceição, uma mulher magra e resistente, como o mandacaru que crescia no quintal. A menina corria, levantando poeira vermelha com os pés, carregando o balde d'água, que parecia pesar mais que ela própria. Não havia tempo para brincar. Não, havia luxo para sonhar. A sobrevivência era a única prioridade. O pai, seu Manuel, era um homem de poucas palavras e muitas rugas no rosto, marcado pelos anos de trabalho sob o sol inclemente. Trabalhava na fazenda do coronel da região durante o dia e, quando voltava, ainda cuidava da pequena plantação de milho e feijão que mantinha a família. Odete observava tudo com os olhos curiosos de criança, absorvendo cada lição, sem perceber que estava sendo moldada para o futuro. Minha filha, dizia seu Manuel, enxugando o suor da testa com a manga rasgada da camisa, a terra não mente, ela dá de volta exatamente o que você planta nela. Se você planta com amor e dedicação, ela responde. Se você planta com preguiça, ela te mostra quem manda. Aos domingos, a família caminhava 3 quilômetros até a pequena igreja da comunidade, onde Padre Antônio celebrava a missa. Era lá que Odete encontrava momentos de paz, ouvindo as palavras sobre fé e esperança que ecoavam pelas paredes. Simples, de adobe. Deus ajuda, quem se ajuda, repacha, ou podrei. E essas palavras se gravaram profundamente no coração da menina. A casa onde moravam tinha apenas 3 cômodos. A sala, que também servia de cozinha, um quarto para os pais e outro para os 4 filhos. Odete dividia o espaço com 2 irmãos e uma irmã, dormindo em camas de palha que a própria mãe fazia. Não havia energia elétrica, e as noites eram iluminadas por lamparinas de querosene, quando havia dinheiro para comprar o combustível. Durante as épocas de seca mais severa, Odete via o desespero nos olhos dos pais. Presenciou vizinhos abandonando suas terras, famílias inteiras migrando para cidades grandes, em busca de oportunidades. Mas seu Manuel sempre dizia: nós não vamos ser, essa terra é nossa, e nós vamos fazê-la produzir nem que seja com as próprias mãos. A menina aprendeu a economizar água, a identificar as plantas que resistiam à seca, a cuidar dos poucos animais que possuíam menos 2 cabras e algumas galinhas. Cada ovo era precioso, cada gota de leite das cabras era disputada entre as crianças. Odete desenvolveu uma relação especial com a terra, entendendo seus ciclos, suas necessidades. Suzy, A.E.J.R. E.D.O.E. Dot, E.U.E. 12 anos. Já sabia cozinhar, costurar, cuidar dos animais e ajudar na pequena plantação. Não frequentou a escola regularmente. A mais próxima ficava longe demais, e o trabalho em casa era prioritário. Mas Dona Conceição, que sabia ler um pouco, ensinava os filhos nas horas vagas, usando uma velha cartilha e a Bíblia como únicos livros disponíveis. Educação não é só o que se aprende nos livros, dizia a mãe. É também saber trabalhar, saber se virar, saber respeitar as pessoas e confiar em Deus. Essas lições práticas se tornariam a base da futura fortuna de Odete. Embora ela ainda não soubesse disso, os anos passaram, e Odete cresceu forte e determinada. Aos 16 anos,
conheceu José Barbosa, um rapaz trabalhador de uma fazenda vizinha. Ele tinha 19 anos, era sério e respeitador, características que agradaram seu Manuel. Esse menino tem futuro, dizia o pai, observando a dedicação de José no trabalho. O namoro foi breve e respeitoso, seguindo os costumes da época. Odete via em José um homem honesto, trabalhador como ela, alguém que entendia o valor do suor e da perseverança. Eles se casaram em 1962, quando ela tinha 18 anos, numa cerimônia simples, na igreja da comunidade, com uma festa no terreiro da casa dos pais dela. Mas o que Odete não imaginava era que os desafios reais da vida estavam apenas começando. Casada e com responsabilidades próprias, ela precisaria usar toda a força e sabedoria que adquiriu na infância para enfrentar os obstáculos que o destino lhe reservava. A lua de mel de Odete e José foi passada na pequena casa de adobe que eles mesmos construíram, com a ajuda de parentes e vizinhos, numa tradição comunitária típica do sertão. A casa tinha apenas 2 cômodos, mas representava o início de uma nova vida. Odete, agora com 18 anos, sentia o peso da responsabilidade de ser dona de casa, mas também a esperança de construir algo sólido ao lado do marido. José trabalhava como vaqueiro na fazenda do Coronel Augusto, ganhando salário modesto, que mal cobria as necessidades básicas. Acordava antes do sol nascer e voltava ao final da tarde, cansado, mas determinado. Odete, por sua vez, cuidava da casa, mantinha uma pequena horta nos fundos e criava algumas galinhas para complementar a renda familiar. Mulher, você tem mão boa para as plantas, comentava Rosi, admirando como Odete conseguia fazer crescer alface, tomate e coentro, mesmo com pouca água. Essas verduras suas estão mais bonitas que as da fazenda do patrão. Em 1963, nasceu o primeiro filho do casal, João. Odete, aos 19 anos, descobriu a força maternal que carregava dentro de si. O parto foi em casa, assistido por Dona Conceição e pela parteira da comunidade. Sem recursos para o hospital, a tradição local era a única opção. João nasceu forte e saudável, trazendo ainda mais motivação para os pais trabalharem por um futuro melhor. 2 anos depois, veio Maria, seguida por Antônio em 1967. A casa ficou pequena, mas o amor cresceu na mesma proporção. Odete desenvolveu uma habilidade impressionante para esticar o dinheiro, criar refeições nutritivas com poucos recursos e manter a família sempre limpa e bem cuidada, mesmo com tantas limitações. Mãe, como a senhora consegue fazer tanto com tão pouco? Perguntava João, já com 6 anos, observando a mãe preparar uma refeição completa com ingredientes que pareciam insuficientes. Meu filho, respondia Odete, mexendo a panela no fogão a lenha, Deus dá a cada um conforme sua necessidade. O segredo é não desperdiçar nada e sempre agradecer o que temos. A horta de Odete crescia cada vez mais. Ela aprendeu a aproveitar cada pedaço de terra disponível, plantando em latas velhas, aproveitando a água da chuva e criando um sistema de irrigação artesanal com garrafas plásticas. Os vizinhos começaram a procurar lá para comprar verduras, pois a qualidade dos seus produtos era superior à encontrada na feira da cidade. Em 1969, nasceu Carlos, seguido por Ana, em 1971, e finalmente, Rosa, em 1973. A família Barbosa, agora, tinha 6 filhos, e Odete, aos 29 anos, já era conhecida na região como uma mulher batalhadora e inteligente. José, vendo o sucesso da pequena produção da esposa, sugeriu que ela ampliasse o negócio. Odete, você tem um dom para isso. Por que não arrenda um pedaço de terra maior e planta para vender na feira? Sugeriu o marido, contando as moedas que ela juntava com a venda das verduras. A ideia assustou Odete inicialmente. Arrender terra significava assumir um compromisso financeiro maior, um risco que a família não podia se dar ao luxo de correr. Mas a semente da ambição já estava plantada em seu coração. Ela passou noites em claro, calculando possibilidades, orando e pedindo orientação divina.
Durante esse período, Odete também se tornou uma referência na comunidade para outras mulheres. Ensinava técnicas de cultivo, compartilhava sementes e oferecia conselhos sobre como gerenciar a casa com poucos recursos. Sua generosidade e sabedoria prática conquistaram o respeito de todos ao redor. Dona Odete, dizia seu Benedito, um vizinho mais velho, a senhora tem cabeça de comerciante. Já pensou em aumentar essa produção? José também crescia profissionalmente. Sua dedicação na fazenda não passou despercebida pelo patrão, que o promoveu a capataz, aumentando um pouco o salário familiar. Mas ambos sabiam que, para dar uma vida melhor aos filhos, precisariam de mais do que um emprego rural. As crianças cresciam saudáveis e trabalhadoras. João, o mais velho, já ajudava a mãe na horta após a escola. Maria cuidava dos irmãos menores. E todos aprenderam desde cedo o valor do trabalho e da união familiar. Odete fazia questão de que todos ajudassem, mas também garantia que tivessem tempo para brincar e estudar. Aos domingos, a família se reunia no terreiro para as refeições comunitárias, onde Odete cozinhava para todos. Eram momentos de alegria e gratidão, onde se fortaleciam os laços familiares e se renovavam as esperanças para o futuro. Mas o destino preparava uma reviravolta que testaria toda a resistência e fé que Odete havia construído ao longo dos anos. Ela ainda não sabia que a verdadeira prova da sua força estava por vir, e que seria justamente nos momentos mais difíceis que descobriria a empresária que existia dentro dela. O ano de 1986 começou como qualquer outro para a família Barbosa. Odete, aos 42 anos, estava no auge da sua força física e mental, cuidando dos 6 filhos e mantendo a pequena produção agrícola que havia se tornado a principal fonte de renda complementar da família. José, agora com 45 anos, tinha se estabelecido como um dos capatazes mais respeitados da região, conhecido pela honestidade e competência. A rotina matinal de 15 de março daquele ano começou normalmente. José levantou antes do sol, tomou o café preparado por Odete e se despediu da família como sempre fazia, com um beijo na testa da esposa e um Deus abençoe murmurado baixinho. Ele pegou a velha bicicleta e pedalou em direção à fazenda, como havia feito milhares de vezes antes. Odete estava na horta ensonando Rosa, a caçula de 13 anos, a identificar as pragas que atacavam o tomateiro, quando ouviu o galope urgente de um cavalo se aproximando. Dona Francisca, vizinha e amiga da família, desceu apressada do animal, o rosto marcado por uma expressão de desespero que fez o coração de Odete disparar. Odete, minha filha, disse Dona Francisca, a voz trêmula, você precisa vir comigo. Agora aconteceu uma coisa terrível. Na fazenda, o mundo de Odete parou. Suas pernas pareceram perder a força, e ela precisou se apoiar na cerca da horta para não cair. O que aconteceu com José? Perguntou. Embora seu coração já soubesse a resposta, houve um acidente, minha filha. O touro bravo, que chegou ontem, José estava ajudando a colocar ele no curral, quando Dona Francisca não conseguiu terminar a frase, mas não precisava. Os olhos de Odete já estavam cheios de lágrimas. A corrida para o hospital da cidade foi um borrão de desespero e orações. Odete segurava a mão de José, que estava inconsciente, enquanto a ambulância precária balançava pelas estradas de terra. Meu Deus, não leve ele de mim. Repetia, em sussurros. Eu preciso dele. As crianças precisam dele. Mas quando chegaram ao hospital, já era tarde. José Barbosa, o homem que havia construído uma família sólida, com amor e trabalho, não resistiu aos ferimentos. Aos 45 anos, deixava uma viúva e 6 filhos. Do mais velho do 23 anos, ao mais novo de 13. O velório foi na própria casa da família, seguindo a tradição local. Odete, vestida de preto, recebia os pêsames de toda a comunidade, mas parecia estar em outro mundo. Seus olhos, normalmente brilhantes e determinados, estavam vazios, perdidos em uma dor que parecia não ter fim. Mãe, o que vai ser da gente agora? Perguntou Ana, de 15 anos, abraçada à mãe no momento mais difícil de suas vidas. Odete não tinha resposta. Pela primeira vez na vida,
Ela não sabia o que fazer. O salário de José era o que sustentava a família, e a pequena renda da horta não seria suficiente para manter 6 filhos. A casa onde moravam pertencia à fazenda, e sem José, teriam que sair. Nos dias que se seguiram ao funeral, Odete mergulhou em uma depressão profunda. Não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia nem mesmo cuidar da horta que tanto amava. Via os filhos tentando ser fortes, mas sabia que eles também estavam perdidos e assustados. Dona Odete, disse Padre Antônio, visitando a família, uma semana após o funeral. Eu sei que a dor é grande, mas seus filhos precisam da senhora. Deus tem um plano para sua vida, e a senhora precisa ter fé. Padre, eu não sei mais em que acreditar, respondeu Odete, a voz quebrada pela emoção. José era tudo para mim. Era ele quem mantinha esta família. Como vou criar 6 filhos sozinha, sem dinheiro, sem casa? Foi João, o filho mais velho, quem trouxe Odete de volta a realidade. Mãe, a senhora sempre foi a mais forte de todos nós. O pai sempre dizia que a senhora tinha um dom especial para fazer as coisas crescerem. Nós vamos ajudar a senhora, mas a senhora precisa se levantar. Naquela noite, Odete se ajoelhou ao lado da cama e chorou como nunca havia chorado antes. Toda a dor, todo o medo, toda a angústia que carregava no peito. E no silêncio da madrugada, sentiu uma força estranha renascendo dentro dela. José, murmurou, olhando para a foto do marido na parede. Você sempre acreditou em mim. Agora eu preciso acreditar em mim mesma. Eu vou cuidar dos nossos filhos. Eu vou fazer eles terem orgulho de nós dois. No dia seguinte, Odete levantou antes do sol, como sempre fazia, preparou o café para os filhos, organizou a casa e foi cuidar da horta. Mas desta vez, não era apenas para manter a rotina. Era para recomeçar. Era para transformar a dor em força, o desespero em determinação. Ela não sabia ainda como faria, mas sabia que faria. A menina que aprendeu a sobreviver no sertão, a mulher que construiu uma família sólida, com amor e trabalho, agora precisava descobrir a empresária que existia dentro dela. E foi exatamente nesse momento de maior dor que começou a nascer a futura milionária Odete Barbosa. 3 meses após a morte de José, Odete enfrentava a realidade mais cruel da sua vida. O prazo para deixar a casa da fazenda estava se esgotando, e ela ainda não tinha encontrado uma solução para o problema. Sentada na cozinha, na madrugada fria de junho de 1986, ela fazia contas em um pedaço de papel, tentando encontrar uma forma de sustentar a família. Mãe, a senhora dormiu aqui de novo? João apareceu na cozinha, preocupado ao ver a mãe ainda acordada, cercada de papéis com números. Meu filho, eu estava pensando, respondeu Odete, mostrando os cálculos para o filho. Olha só, com a venda das verduras da horta, eu consigo juntar cerca de 80 cruzados por mês, mas a gente precisa de pelo menos 200 para pagar aluguel de uma casa na cidade e sustentar a família. João se sentou ao lado da mãe e analisou os números. E se a senhora aumentar a produção, mãe? A senhora sempre disse que tem gente interessada em comprar mais verduras. Foi nesse momento que uma ideia começou a germinar na mente de Odete. Ela havia ouvido falar de um pequeno lote de terra disponível para arrendamento na propriedade vizinha. Seu coronel Augusto, antigo patrão de José, havia mencionado casualmente que estava disposto a arrendar o terreno por um preço justo. João, você acha que eu deveria procurar o coronel Augusto? Perguntou Odete, seus olhos brilhando com uma faísca de esperança que não aparecia há meses. Mãe, a senhora é a melhor agricultora que eu conheço. Se alguém pode fazer dar certo, é a senhora. Na manhã seguinte, Odete vestiu sua melhor roupa, menos um vestido azul simples, mas bem passado, e caminhou até a fazenda onde José havia trabalhado. A cada passo, sentia o coração bater mais forte. Estava prestes a tomar a decisão mais importante da sua vida. Coronel Augusto a recebeu com o respeito que sempre demonstrou pela família. Dona Odete, sinto muito pela sua perda. José era um homem de valor, e sei que a senhora está passando por dificuldades. Coronel, disse Odete, reunindo toda a coragem que possuía,
Eu vim aqui para fazer uma proposta. Ouvi dizer que o senhor tem um lote de terra disponível para arrendamento. Eu gostaria de arrendar esse terreno para plantar verduras. O fazendeiro ficou surpreso. Dona Odete, são 2 hectares de terra. É muito diferente da sua pequena horta caseira. Tem certeza de que consegue dar conta? Coronel, eu nasci na terra, cresci na terra, e é da terra que eu vou tirar o sustento dos meus filhos. Meus 6 filhos vão me ajudar, e eu prometo que vou fazer essa terra render. APOs. Negociações chegaram a um acordo. Odete pagaria 50 cruzados mensais pelo arrendamento, valor que ela conseguiria reunir vendendo alguns dos poucos pertences que ainda possuía. Mas o mais importante era que ela teria a chance de provar do que era capaz. Quando voltou para casa e contou a novidade para os filhos, a reação foi mista. Alguns estavam empolgados, outros preocupados com o risco que a mãe estava assumindo. Mãe, e se não der certo? Perguntou Maria, sempre a mais cautelosa da família. Minha filha, respondeu Odete, abraçando a filha, se não dar certo, pelo menos vamos saber que tentamos, mas eu tenho fé em Deus e em vocês. Juntos, nós conseguimos. Os primeiros dias no novo terreno foram de trabalho árduo. Odete e os filhos limparam o terreno, prepararam a terra e plantaram as primeiras mudas. Ela aplicou todos os conhecimentos que havia adquirido ao longo dos anos, mas agora em uma escala muito maior. Crianças, dizia Odete, enquanto todos trabalhavam, sob o sol escaldante, cada semente que plantamos aqui é uma semente de esperança. Cada verdura que colhermos é um passo em direção ao nosso futuro. O primeiro desafio surgiu quando Odete percebeu que precisava de mais água para irrigar. O terreno não tinha sistema de irrigação, e carregar água manualmente seria impossível. Foi então que ela teve uma ideia inovadora para a época. Com a ajuda de João e alguns vizinhos, ela construiu um sistema de irrigação artesanal usando mangueiras velhas, baldes e uma bomba d'água usada que conseguiu comprar com o dinheiro da venda de suas joias de casamento. Não é o sistema mais moderno, explicava para os filhos, mas é nosso e vai funcionar. 3 meses depois, Odete colheu sua primeira safra comercial. Eram alfaces, tomates, coentro e cebola de qualidade superior. Ela mesma levou a produção para a feira da cidade, acordando às 3 da manhã para chegar cedo e conseguir um bom local para vender. Dona, essas verduras estão fresquinhas, comentou Dona Lourdes, uma das primeiras clientes. Onde a senhora planta? Eu mesma planto, minha filha, com muito amor e dedicação, respondeu Odete, orgulhosa do resultado do seu trabalho. Ao final do primeiro dia de feira, Odete havia vendido toda a produção e lucrado 150 cruzados, quase o dobro do que ganhava com a horta caseira. Pela primeira vez, desde a morte de José, ela sorriu verdadeiramente. Mãe, a senhora conseguiu, gritou Rosa correndo para abraçar a mãe quando ela chegou em casa. Conseguimos, minha filha. Todos nós conseguimos. Naquela noite, Odete se ajoelhou novamente ao lado da cama, mas desta vez não para chorar. Era para agradecer a Deus pela força que havia encontrado e pela oportunidade de recomeçar. Ela sabia que ainda havia muito trabalho pela frente, mas agora tinha certeza de que estava no caminho certo. A viúva que havia perdido tudo estava se transformando em uma empreendedora determinada. E essa era apenas o começo da sua jornada rumo ao sucesso. 2 anos após iniciar a produção comercial, Odete já era conhecida em 3 feiras da região. Sua reputação de produtora de verduras de qualidade superior havia se espalhado, e ela começou a receber pedidos de pequenos mercados das cidades vizinhas. Estava com 44 anos, e sua determinação só crescia a cada desafio superado. Mãe, o dono do mercado São José quer conversar com a senhora, disse Carlos. Então, com 19 anos, chegando ofegante na plantação onde Odete supervisionava a colheita. Odete limpou as mãos no avental e seguiu o filho até onde o comerciante a esperava. Seu Raimundo, proprietário do maior mercado da cidade, observava com admiração a organização da pequena fazenda. Dona Odete
Seus produtos são os melhores que já vi por aqui. Quero fazer uma proposta. Que tal a senhora fornecer verduras para meu mercado toda semana? Posso pagar 30% mais do que a senhora ganha na feira. O coração de Odete disparou. Aquela proposta representava não apenas mais dinheiro, mas a estabilidade que ela tanto buscava para a família. Seu Raimundo, quantos quilos o senhor precisaria por semana? Uns 200 quilos variados. Alface, tomate, coentro, cebola. O que a senhora conseguir produzir? Odete fez cálculos rápidos na cabeça. Para produzir 200 quilos semanais, precisaria ampliar significativamente a produção. Isso significaria arrendar mais terra, comprar mais sementes, investir em equipamentos melhores. Era um risco enorme, mas também a oportunidade que estava esperando. Seu Raimundo, me dá uma semana para eu pensar e organizar tudo. Sei, e eu posso garantir a qualidade, mas preciso de um contrato de pelo menos 6 meses para eu poder investir no que preciso. Fechado, dona Odete? A senhora tem uma semana. Naquela noite, Odete reuniu todos os filhos na cozinha para uma conversa que definiria o futuro da família. Crianças, chegou a hora de decidirmos se queremos continuar pequenos ou se vamos crescer. João, agora com 25 anos e casado, mas ainda morando próximo à mãe, foi o primeiro a falar. Mãe, eu deixo meu emprego na cidade e venho trabalhar com a senhora em tempo integral. Ana e Maria podem cuidar da parte administrativa, Carlos e Antônio da produção, e Rosa pode ajudar com as vendas. Mas João, você tem sua família para sustentar. Preocupou-se Odete. Mãe, minha família faz parte desta família. Sei, juntos, todos vamos prosperar. Ana, que havia desenvolvido uma caligrafia bonita e boas habilidades com números, sugeriu. Mãe, a senhora precisa organizar melhor as contas. Eu posso fazer um caderno de controle, anotar tudo que entra e sai. Os gastos com sementes fertilizantes e o lucro de cada venda. Maria complementou. E eu posso estudar sobre outras culturas, ver o que mais a gente pode plantar para não ficar dependente só de algumas verduras. Odete olhou para seus filhos com orgulho. Eles haviam se tornado seus parceiros, cada um contribuindo com suas habilidades para o crescimento do negócio familiar. Está bem, disse Odete, com determinação. Vamos aceitar a proposta do seu Raimundo. Mas vamos fazer isso direito. Vamos arrendar mais 2 hectares. Vamos comprar equipamentos melhores e vamos mostrar para todo mundo que a família Barbosa não desiste nunca. Os meses seguintes foram de trabalho intenso. Odete conseguiu arrendar mais terra com o Coronel Augusto, que já havia se tornado um admirador do seu trabalho. Com o dinheiro das primeiras vendas para o mercado, ela comprou uma motobomba mais potente e instalou um sistema de irrigação por gotejamento que havia visto em uma revista agrícola. Mãe, de onde a senhora tirou essa ideia? Perguntou Antônio, impressionado com a inovação. Meu filho, eu leio tudo que encontro sobre agricultura. Vou na biblioteca da cidade toda semana, converso com outros produtores e aprendo com quem sabe mais que eu. Conhecimento é o melhor investimento que existe. Odete havia desenvolvido uma rotina de estudos autodidata impressionante. Acordava às 4 da manhã, cuidava da produção até às 17 horas. E depois dedicava a estudar técnicas agrícolas, gestão financeira e marketing. Cadernos empilhados em seu quarto mostravam anotações sobre diferentes tipos de solo, épocas de plantio, controle de pragas e estratégias de vendas. Em 1989, 3 anos após a morte de José, Odete já fornecia para 5 mercados da região e havia conseguido comprar sua primeira terra própria, menos 1 hectare, que pagou à vista com o lucro. Essa terra é nossa, disse para os filhos na escritura. Ninguém nunca mais vai poder nos tirar daqui. A inovação que realmente mudou o rumo dos negócios veio quando Odete decidiu diversificar além das verduras tradicionais. Ela começou a plantar ervas aromáticas menos manjericão, orégano, alecrim, menos que tinham maior valor agregado e durabilidade. Dona Odete, essas ervas suas são diferentes, comentou seu Raimundo. Onde a senhora aprendeu a produzir assim? Seu Raimundo, eu conversei com a dona de um restaurante na capital. Ela me disse que paga bem por ervas frescas
e de qualidade. Então eu estudei como plantar, como embalar, como conservar. Não é só plantar, é pensar no que o cliente quer. Esse pensamento estratégico se tornou a marca registrada de Odete. Ela não apenas produzia, mas estudava o mercado, antecipava tendências e sempre oferecia algo diferenciado. Seus produtos chegavam às prateleiras mais fresco, melhor embalados e com preços competitivos aos 45 anos. Odete já era reconhecida como uma das principais produtoras agrícolas da região, mas ela sabia que ainda era apenas o começo. Seus olhos já estavam voltados para horizontes ainda maiores, e sua ambição crescia na mesma proporção que sua confiança. O ano de 1995 marcou uma nova fase na vida de Odete. Aos 51 anos, ela havia acumulado não apenas experiência e conhecimento, mas também um capital considerável que lhe permitia sonhar mais alto. Sua reputação como produtora havia ultrapassado as fronteiras da região, e ela começou a receber visitas de técnicos agrícolas e até mesmo de estudantes universitários interessados em conhecer suas técnicas inovadoras. Dona Odete, o engenheiro agrônomo Paulo Roberto, da empresa de assistência técnica rural. A senhora desenvolveu um sistema de cultivo que combina a tradição com inovação de uma forma impressionante. Já pensou em expandir para a agricultura orgânica certificada? Odete, sempre atenta às oportunidades, absorveu cada palavra do especialista. Dr. Paulo, explique melhor isso de agricultura orgânica. É uma coisa que pode dar mais lucro? Dona Odete, o mercado orgânico está crescendo muito. Os consumidores estão dispostos a pagar até 50% mais por produtos orgânicos certificados. E pela forma como a senhora já trabalha, não seria difícil conseguir a certificação. Naquela mesma semana, Odete viajou pela primeira vez para Salvador, para participar de uma feira de agronegócios. A viagem de ônibus durou 8 horas, mas ela estava determinada a conhecer o que havia de mais moderno no setor. Caminhando pelos estandes, anotando tudo em seu caderno, ela se sentiu como uma criança em uma loja de brinquedos. Mãe, a senhora parece empolgada, comentou João, que havia insistido em acompanhá-la na viagem. Meu filho, olha só, quantas possibilidades existem: sistemas de irrigação inteligentes, sementes melhoradas, técnicas de conservação. A gente ainda está engatinhando perto do que é possível fazer. Foi nessa feira que Odete conheceu Roberto Mendes, um empresário paulista, que estava expandindo seus negócios para o Nordeste. Roberto ficou impressionado com o conhecimento prático de Odete e sua visão empresarial. Dona Odete, a senhora tem algo que é raro de encontrar: conhecimento técnico aliado à visão de negócios. Já pensou em fornecer para redes de supermercados? Seu Roberto, eu fornecimento para alguns mercados aqui da região, mas supermercados grandes, isso não é para gente pequena como eu. Dona Odete, a senhora não é pequena. A senhora, uma empresária rural. A diferença é que a senhora ainda não se vê assim. Essa conversa plantou uma semente na mente de Odete, que mudaria completamente sua perspectiva sobre os negócios. Ela percebeu que havia se limitado ao mercado local, quando poderia estar fornecendo para cidades maiores, até mesmo para a capital, de volta à Bahia. Odete reuniu a família para apresentar um plano ambicioso. Crianças, chegou a hora de pensarmos como empresários de verdade. Vamos criar a nossa própria empresa, com CNPJ, nota fiscal, tudo certinho. Ana, que havia se tornado a administradora não oficial do negócio, apoiou imediatamente. Mãe, eu já estava pensando nisso. Podemos nos chamar Fazenda Barbosa, menos produtos naturais, ou algo assim. E eu posso estudar sobre logística, acrescentou Carlos. Para fornecermos para cidades distantes, precisamos resolver o transporte e a conservação dos produtos. Maria, sempre detalhista, sugeriu. Mãe, precisamos também investir em embalagens melhores. Se vamos competir com grandes produtores, nossos produtos precisam ter apresentação profissional. O processo de formalização da empresa durou 3 meses. Odete enfrentou a burocracia com a mesma determinação que havia enfrentado todos os outros desafios. Contratou um contador, registrou a marca Fazenda Verde Barbosa
e obteve todas as licenças necessárias. Em 1996, chegou o primeiro grande contrato. Uma rede de supermercados de Salvador queria testar seus produtos orgânicos em 5 lojas. Era uma oportunidade gigantesca, mas também um teste de fogo. Dona Odete, disse o gerente comercial da rede, vocês terão que fornecer 500 quilos semanais de produtos variados, com qualidade constante e pontualidade na entrega. Conseguem dar conta? Conseguimos sim, respondeu Odete, sem hesitar, embora soubesse que isso significaria dobrar a produção atual. Os meses seguintes foram de adaptação intensa. Odete contratou seus primeiros funcionários, além da família menos 3 trabalhadores rurais experientes, que ela treinou pessoalmente, ampliou novamente a área de cultivo, agora para 10 hectares, e investiu em uma câmara fria para a conservação dos produtos. Mãe, a senhora está virando uma empresária de verdade, brincou Rosa, vendo a mãe explicar os procedimentos de colheita e embalagem para os novos funcionários. Minha filha, eu sempre fui empresária. A diferença é que só agora estou tendo a oportunidade de mostrar isso. O sucesso nos supermercados de Salvador abriu outras portas. Logo, Odete estava fornecendo também para a Feira de Santana e Aracaju. Sua empresa crescia rapidamente, mas ela não perdia de vista os valores que a haviam trazido até ali. Pessoal, dizia em suas reuniões semanais com os filhos e funcionários, não importa o quanto cresçamos, nossos produtos têm que continuar sendo os melhores. Nossa marca é nossa palavra, e nossa palavra é sagrada. Aos 52 anos, Odete já era proprietária de 15 hectares de terra e empregava 12 pessoas. Sua renda mensal havia crescido de 200 cruzados em 1986 para mais de R$ 10.000 em 1996. Mas para ela, o mais importante era saber que havia criado oportunidades não apenas para sua família, mas para outras famílias da região. Dona Od, disse seu Benedito, um antigo vizinho, que agora trabalhava em sua fazenda. A senhora virou exemplo para todo mundo aqui. Quem diria que aquela menina da roça ia virar uma empresária respeitada? Seu Benedito, respondeu Odete, sorrindo, eu continuo sendo a mesma menina da roça. A diferença é que agora eu sei que não existe limite para onde a gente pode chegar, quando tem fé, trabalho e determinação. Mas Odete sabia que ainda havia muito mais pela frente. Seus olhos já estavam voltados para o próximo desafio: transformar sua empresa regional em um negócio de alcance nacional. E ela estava determinada a conseguir. O ano de 2010 encontrou Odete Barbosa, aos 66 anos, no auge do seu sucesso empresarial, sentada em seu escritório na sede da fazenda Verde Barbosa. Localizada em um moderno complexo agroindustrial que ela havia construído, ela observava, através da janela, as 3 propriedades que agora possuía. Mais de 200 hectares de terras produtivas espalhadas pela região. Vovó, chegaram os contratos da rede de supermercados do Sul, disse Júnior, seu neto mais velho e atual diretor comercial da empresa. Entrando no escritório com uma pasta de documentos, deixa eu ver meu neto, respondeu Odete, colocando os óculos de grau, que havia começado a usar aos 60 anos, mesmo com toda a modernização dos negócios. Ela fazia questão de revisar pessoalmente todos os contratos importantes. A transformação havia sido gradual, mas impression, o que começou como uma tentativa desesperada de sobrevivência após a morte do marido, havia se tornado um império agrícola que fornecia produtos orgânicos para mais de 300 supermercados em 7 estados brasileiros. Vovó, disse Carla, neta, que cursava administração de empresas e estagiava na empresa. A reportagem sobre a senhora saiu na revista. Quer ver? Odete pegou a revista e leu o título: De viúva sem recursos, a milionária. A inspiradora história de Odete Barbosa. A matéria de 5 páginas contava sua trajetória, destacando como ela havia transformado a diversidade em oportunidade. Sabe, Carla, disse Odete, folheando a revista. Às vezes eu ainda não acredito em tudo que conseguimos. Quando Sueva morreu, eu achei que o mundo tinha acabado, mas Deus tinha outros planos. A riqueza de Odete não estava apenas nos bens materiais. Sua empresa
empregava diretamente 85 pessoas e indiretamente beneficiava mais de 200 famílias na região. Ela havia criado um programa de capacitação para pequenos produtores rurais, ensinando as técnicas que desenvolveu ao longo dos anos. Dona Odete, disse professora Marina, da Universidade Federal da Bahia, durante uma visita técnica, a senhora se tornou um caso de estudo em nosso curso de empreendedorismo. Seus métodos de gestão familiar, aliados à visão empresarial moderna. Snow Unicorn. Professora, eu só fiz o que qualquer mãe faria. Lutei pelos meus filhos. A diferença é que não desisti quando ficou difícil. Em 2015, aos 71 anos, Odete recebeu o Prêmio Empreendedora Rural do Ano da CBF do Ano da Agricultura. Na cerimônia em Brasília, ela subiu ao palco vestindo um elegante terno azul, mas mantendo a simplicidade que sempre a caracterizou. Senhoras e senhores, disse Odete em seu discurso, eu quero dedicar este prêmio a todas as mulheres que, como eu, um dia se viram sozinhas e sem perspectiva. Para todas as viúvas, para todas as mães solteiras, para todas que acham que não têm capacidade, vocês têm. Deus deu para cada uma de nós uma força que nem imaginamos que existe. O auditório se levantou em uma ovação que durou 5 minutos. Muitas pessoas choravam, tocadas pela sinceridade e pela força daquela mulher que havia transformado dor em propósito. João, agora aos 52 anos e sócio-gerente da empresa, assistia, da primeira fila, com lágrimas nos olhos. Mãe, disse depois da cerimônia, o pai estaria orgulhoso demais da senhora. Meu filho, eu tenho certeza de que ele está vendo tudo lá de cima e sorrindo. Em 2020, durante a pandemia, Odete demonstrou, mais uma vez, sua visão empresarial e sua responsabilidade social. Enquanto muitas empresas demitiram funcionários, ela manteve todos os empregos e ainda criou um programa de doação de cestas básicas para famílias carentes da região. Vovó, isso vai custar muito dinheiro, alertou um dos netos, preocupado com o impacto financeiro. Meu netinho, respondeu Odete com sabedoria, dinheiro que não é compartilhado não vale nada. Eu aprendi que a verdadeira riqueza está em poder ajudar os outros. Aos 77 anos, em 2021, Odete decidiu começar a passar o comando da empresa para a terceira geração da família. Seus 12 netos, todos educados e capacitados, assumiriam gradualmente diferentes áreas do negócio, mas sempre sob sua orientação. Crianças, disse ela durante uma reunião familiar, vocês viram a vovó construir tudo isso do zero. Agora é responsabilidade de vocês fazer crescer ainda mais, mas nunca esqueçam de onde viemos e por que chegamos até aqui. Sentada na varanda de sua casa, menos uma bela residência que havia construído na propriedade principal, mas que mantinha a simplicidade e o aconchego de um lar verdadeiro. Odete refletia sobre sua jornada. Seus 6 filhos haviam se tornado respeitados, todos envolvidos de alguma forma com o negócio familiar. Seus 12 netos estavam todos estudando ou já graduados, com um futuro promissor pela frente. Sua fortuna pessoal estava avaliada em mais de 50 milhões de reais, mas para ela, a verdadeira riqueza estava na família unida e no legado que havia. José murmurou, olhando para a foto do marido que ainda mantinha na sala. Nós conseguimos, meu amor. Nossos filhos são pessoas de bem, nossos netos têm futuro garantido, e muitas famílias têm trabalho por causa do que construímos. Naquela tarde de domingo, enquanto observava os netos brincando no quintal, e os filhos preparando o almoço comunitário que havia se tornado tradição familiar, Odete Barbosa sorriu com a satisfação de quem cumpriu sua missão na vida. A menina, que começou a trabalhar aos 8 anos, no sertão da Bahia, que se tornou viúva aos 42 e quase desistiu de tudo, havia se transformado em uma das empresárias rurais mais respeitadas do país. Mas mais importante que isso, havia provado que não importa onde você nasce ou quais obstáculos enfrenta, sempre é possível recomeçar e construir algo extraordinário quando se tem fé, determinação e amor pela família. Vovó, disse a neta menor, correndo para seu colo, conta de novo como a senhora ficou rica. Minha netinha, respondeu Odete abraçando a criança.
Eu não fiquei rica de dinheiro primeiro. Eu fiquei rica de coragem, rica de fé, rica de amor pela família. O dinheiro foi só consequência de tudo isso. E assim, aos 77 anos, Odete Barbosa continuava sendo a matriarca de uma família próspera, a líder de uma empresa sólida e principalmente um exemplo vivo de que é possível transformar as maiores dificuldades nas maiores vitórias da vida.